Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado por tuas misericórdias que se renovaram. Te pedimos mais uma vez que a tua palavra fale a nós. Na nossa compreensão do tema da música, que o Senhor se revele, que a tua vontade se faça manifesta. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós terminamos com esse texto do Espírito de Profecia, que parece que Ellen White está falando para a geração atual, sabendo de todos os equipamentos que a gente tem, os cantores, microfones, etc., né? Parece que ela está escrevendo na atualidade. Bem, tem um argumento muito usado, diz, não, mas Deus vê o coração. O que você já diz argumento? Está escrito ou está amarrado? Está escrito, Deus vê o coração. Então tá certo mesmo. Então, você pode seguir o seu coração, porque Deus vê o coração, Deus sabe como é que é, tá sincero. Está escrito mesmo. Está lá em 1 Samuel 16, verso 7. E é verdade, Deus, ele vê o coração, ele discerne aquilo que está no nosso coração, sabe se é sincero ou se não é sincero. 1 Samuel 17, 1 Samuel 16, verso 7. Diz o seguinte: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, pronto, aqui está dizendo claramente que o Senhor vê o coração. A gente pode ver o exterior, a gente pode ver alguém que está obedecendo, está bonitinho ali, está fazendo tudo certo, mas pode ser que ele não esteja fazendo aquilo de coração. Então quer dizer que se alguém estiver sincero, ele pode desobedecer a Deus, certo? Porque ele está fazendo de coração, né? E aí? Vamos lá em Marcos capítulo 12, tem uma história muito interessante de Jesus que vai resolver esse problema para a gente. Parece que são duas coisas que não dá para casar, né? A sinceridade e a obediência. Marcos 12, verso 41 ao 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, dissera-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Pergunta: tanto os líderes religiosos quanto aquela viúva pobre estavam obedecendo ao mandado de Deus? Eles deveriam ofertar, sim ou não? Só que, apesar de os dois estarem obedecendo, Deus olhou, através de Cristo, Cristo, o próprio Deus, olhou com simpatia para a oferta apenas de uma pessoa. Quem foi? A mulher viúva pobre. Por que ele não olhou para a oferta dos líderes religiosos? Eles não estavam obedecendo do mesmo jeito? Estavam depositando suas ofertas ali, era ou não era? Por que ele olhou só para o da viúva pobre? Porque ele não vê o exterior, ele vê o coração. Ele não vê como nós enxergamos, nós vemos o exterior. Deus não vê como o homem vê. Só que essa sinceridade, a qual Deus perscruta e observa, ele não vai quebrar a obediência. A obediência é a primeira barreira. Tem como Deus, não, a pessoa está sendo muito sincera, ela sabe que está errado, mas não, está sendo muito sincero, eu vou passar a mão na cabeça dela. É assim que acontece? Ou Deus ele observa a sinceridade dentro da obediência àquilo que ele mandou? E aí a gente pode aplicar para os dias atuais isso também. Deus tem uma música que agrada a Ele, uma música que nos fará desenvolver espiritualmente também. Mas eu posso estar cantando essa música de uma maneira insincera. Ainda assim, com todos os elementos corretos,
mas para glorificar a minha pessoa. E aí, Deus usa essa capacidade que só a divindade tem de olhar além daquilo que está exteriormente, onde todos podem observar aquilo que está no coração. Então, a sinceridade, esse argumento de que Deus vê o coração, ele é verdadeiro. Deus observa mesmo o coração, só que isso não é desvinculado da obediência à sua palavra, aquilo que ele já decretou. Lógico, se a pessoa não conhece, não tem como ela ser julgada por aquilo que ela não conhece. Deus, ele leva isso em conta. Mas se a pessoa conhece, está em rebeldia, digamos assim, contra os mandatos de Deus, querendo ser sincero na sua rebeldia, Deus não vai olhar essa sinceridade. Isso é uma pretensa sinceridade. Bem, sobre o nosso coração, a gente não precisa nem abrir esses versos. Esses são os mais conhecidos, que dizem que o nosso coração é bem confiável. A gente pode tomar as decisões de música baseadas no nosso coração, certo? Não, enganoso é o nosso coração. Então, para escolher qualquer coisa com respeito à adoração a Deus, o nosso coração, ele é uma fonte confiável, né? Para a gente escolher tudo aquilo que diz respeito à adoração ao Senhor, certo? Não, é por isso que nós temos a palavra de Deus, porque o nosso coração não é mais confiável. Depois do pecado, nossa disposição natural não é mais servir a Deus, fazer a sua vontade, mas em primeiro lugar satisfazer nossos desejos carnais. Então, por isso, é perigoso a gente mesclar nossos gostos à adoração a Deus. O primeiro termo relevante a ser levado em conta é o que é o gosto do Senhor e não o que é o meu gosto. Porque o meu gosto é pervertido, talvez pela minha história, mas mesmo que eu tenha nascido num berço assim, incrível, adventista e etc., ainda assim, nós somos manchados pelo pecado. Ainda assim, o teu coração, o meu coração, pende para o mal, mesmo tendo toda uma vida correta, etc. Então, nosso coração não é confiável. E Provérbios, capítulo 3, verso 5, vai dizer em que a gente deve confiar o nosso coração. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é apoiar. Nosso coração não é confiável, mas alguém pode dizer, não, mas o coração, a Bíblia trata algumas vezes o coração como sentimentos, como alguma coisa mais profunda. Aqui está falando... Não, desculpa, algumas pessoas podem levar em conta, não, mas eu racionalizo, eu estudo, etc. Não é bem assim, a música não é bem assim. Eu sou um estudante de música, né? Eu já vi muitas pessoas tentarem desfazer a palestra inteira, não, mas eu estudo música há 10 anos, não é bem assim as coisas, né? E bem, se estudasse a música da forma correta, entenderiam, e a gente vai ver mais para frente o testemunho de uma pessoa que, inclusive, fez uma faculdade de música e teve todas as aulas sobre a história da música, a composição, sobre composição musical, etc. E ainda assim parece que não caiu a ficha dela. Depois que ela teve algumas experiências, inclusive sobrenaturais, caiu a ficha de tudo aquilo que ela tinha estudado. Então, bem, se estudasse direito, né, como a música, ela na verdade é um produto divino, então a gente encontra marcas celestes no estudo da música. No entanto, como a música é estudada apenas para comercialmente falando, e também a título de engrandecimento pessoal, etc., não se enxerga aquilo que ela tem guardado, os tesouros guardados dentro dela. Só que, ainda que você racionalize, nem isso você pode confiar. Porque o verso diz que não te apoies no teu próprio entendimento, nem na tua razão. Não, mas é que o coração é sentimento, né? O sentimento é uma coisa muito confiável. Mas a gente racionalizar, a gente pode. Não, do mesmo jeito, tua razão não é párea ao conhecimento de Deus. Não é párea naquilo que deveríamos confiar ao Senhor. Bem, a gente viu os textos sobre a história de Caim, a história de Saul, e a gente viu alguns resultados bem semelhantes da desobediência a Deus, né? E especialmente na história de Saul, a gente viu um artifício que foi o
o fato de que ele usou a cultura para tentar se mesclar as nações ao redor, né? Parecer um rei legal, uma nação parecida com as outras. E bem, esse foi o problema de Israel durante muito tempo. E foi por isso que hoje ele não é mais a nação escolhida de Deus. Salmo 106, verso 34 e 35, o salmista já escrevia a derrocada de Israel. Por que que Israel, no futuro, foi exilado? Salmo 106, verso 34 e 35. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e desaprenderam as obras. Esse foi o motivo da derrota de Israel. A ordem de Deus era que Israel fosse um meio de juízo às outras nações. Deus teve que usar as outras nações como meio de juízo para Israel. Mas por que isso? Porque ao invés de exterminar esses povos e alguns deles ser um testemunho, a vontade de Deus era que Israel, tem vários versos aqui, ao qual era o plano de Deus que Israel fosse cabeça e não cauda, fosse por cima e não por baixo. Era para Israel ser o conduto da revelação divina para os outros povos. Era para Israel ser um meio de juízo divino. Deus teve que fazer o contrário. Deus teve que julgar Israel por meio de outros povos. E é interessante como existiam profecias que deveriam ter sido escritas para o povo de Israel. A profecia sobre Ciro que cumprirá toda a minha vontade, o meu filho, etc., era um pagão. Mas Deus estava escrevendo assim como se fosse um próximo profeta. Deveria ter sido no povo de Israel. E esse pode ser o nosso problema na atualidade também. Por que que ainda estamos exilados nesse mundo? Por que que ainda não alcançamos a glória, a vida futura? Ellen White tem um texto bem forte que fala um pouco da nossa problemática atual. Testemunhos para a igreja. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Uau! Esse texto é muito forte. Se você estiver no cavalo, vai acontecer igual Paulo, você vai cair do cavalo. O ser humano, ele tem uma necessidade de fazer parte de algo, de ter pertencimento. Só que o pertencimento ao qual nós devemos buscar é no Senhor e não nas pessoas, não nos grupos ao redor de nós. E aí tem algumas experiências, tem a história de um amigo, né, que ilustra um pouco disso, bem, de uma forma, lógico, a experiência de uma adolescente, mas a gente pode expandir isso para outras áreas da nossa vida, e aí a gente entende o porquê que a gente busca aprovação externa quando não necessitávamos, por que a gente busca fazer parte de um grupo a qual não faz parte de nós, não faz parte da cultura que nós buscamos, que é a cultura celeste. Eu vou falar o nome dele porque ele já conta essa experiência algumas vezes, né? O Tasso, alguns conhecem o Tasso, é um amigo de longa data e ele vegetariano desde o nascimento, o pai dele trabalha com medicina integrativa, etc., fisioterapeuta, né? Tem várias formações e aí ele foi crescendo, né? E sabe que quando você vai ficando adolescente, você vai questionando muitas coisas dos seus pais, etc. Isso até certo ponto é natural, isso é positivo, no sentido de que você começa a entender por si mesmo muitas coisas. Só que quando você tem influências externas, isso acaba sendo um pouco mais complicado. Então, ele estudava numa escola adventista e tinha muitos amigos ali que não eram uma influência tão positiva. E aí ele começou a ter mais autonomia, né? Diz que a adolescência é a fase onde você pode viver tudo sem a responsabilidade de tudo que você vive. Então, ele começou a ir almoçar fora, etc., com os amigos, e depois da escola ia para o shopping almoçar, tem um shopping ali perto da escola. E aí ele sempre pedia os pedidos dele condizentes com aquilo que ele tinha de restrição alimentar.
E aí os amigos dele sempre riam dele, etc., sempre faziam chacota. E aí um dia ele pediu a mesma coisa que eles pediram, um negócio lá de frango, etc. O pessoal ficou assim, os amigos que riam dele, disse assim, não, o mundo vai acabar. Não acredito, o quê? O Tássio? Não existe mais gente santa nesse mundo, etc. Então, os amigos que faziam chacota para ele comer o que eles comiam, quando ele começou a fazer a mesma coisa, ao invés de, não, agora sim, agora você faz parte do nosso grupo, não, começaram a ridicularizar ele pelo contrário. E é isso que acontece quando a gente tenta ser igual ao mundo, a gente nunca vai conseguir a aprovação do mundo. Na realidade, como aconteceu com o povo de Israel, ao invés de, não, agora você faz parte do nosso grupo, não, agora está tudo bem, agora está tudo certo, não. As outras nações começaram a colocar Israel por baixo, a ridicularizar Israel, por querer parecer igual. E a gente pode sofrer a mesma dificuldade. E a gente pode aplicar isso à música, com certeza. E Ellen White já vai aplicar para a gente. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Não tem nada a ver inofensivo. Não, é só para atrair os jovens, né? Porque, sabe, os jovens gostam das coisas lá de fora, né? Para a gente ter uma coisa parecida aqui, a gente não vai conseguir competir com o mundo. O mundo é muito mais prazeroso. A gente vai tentar fazer coisas igual esses termos que a gente usa, né? Eu não quero aplicar da mesma forma, né? Mas a gente usa, não, é carne de soja, é tudo remetendo às coisas do Egito, né? Só que no ramo musical, a gente acaba oferecendo essas soluções, como eu posso dizer, para suprir essa necessidade, só que, na realidade, a gente não precisa de paliativos, a gente precisa de substitutos. E o substituto é a música correta, é a música que Deus se agrada e que vai nos desenvolver espiritualmente. Vamos orar, então? Amanhã nós vamos continuar com mais alguns princípios e a gente vai passar para algumas partes um pouco mais polêmicas do estudo. Oremos, Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Deus, porque nós podemos encontrar pertencimento no Senhor. Não precisamos recorrer a métodos pagãos, a paliativos, mas podemos ter a nossa própria solução personalizada dos céus. Pai, nos ajude a encontrar a música que agrada ao Senhor, a música que é compatível com a cultura celeste, para assim agradarmos ao Senhor, nos desenvolvermos como cristãos e demonstrarmos às outras pessoas de onde nós somos. Não importa o quanto elas possam rir de nós, o exemplo falará mais alto e um dia elas sentirão necessidade de ocupar nossas fileiras. Por favor, Pai, que isso aconteça, seja conosco, dá-nos um bom dia na tua presença, em nome de Cristo te pedimos. Amém. Você gostou desse conteúdo? Temas como estes podem alcançar ainda mais vidas, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Por isso, comente, curta e compartilhe. Sua ajuda financeira pode nos levar ainda mais longe. Por isso, escaneie o QR Code aqui na tela ou entre pelo nosso link abaixo na descrição. Deus lhe abençoe.